Você já pensou se pode existir um alimento que seja gostoso, saudável e funcional? Se a resposta é sim, nós temos uma super novidade para você, o Brownana. Um brownie feito de farinha de casca de banana que irá agradar não somente o seu paladar, como a sua saúde. Desde a década de 70, o aproveitamento de resíduos ganha destaque pela elaboração e funcionalidade de novos produtos alimentícios. Comumente obtida através da moagem de cereais, a farinha é um destes produtos, que além de ser um alimento de baixo custo, rico em amido, e agradar boa parte do apetite da população brasileira. Em pesquisas recentes, raízes, talos, cascas e sementes de frutas e vegetais têm apresentado resultados positivos como matéria-prima na produção de farinha. Um dos componentes mais populares na produção de novas farinhas é a banana, quarta fonte alimentícia mais consumida no mundo, onde o Brasil é o maior produtor com 18% da produção total. A produção da farinha a partir da casca da banana tem se desenvolvido como uma alternativa promissora, que visa maximizar o aproveitamento da banana, diminuindo o desperdício e melhorando a qualidade nutricional. A utilização da casca se dá por sua riqueza em antioxidantes, minerais e fibras solúveis, além de possuir propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e a presença de ômega 3 e ômega 6. O consumo da farinha de casca de banana auxilia o trânsito intestinal, o fortalecimento dos ossos e a prevenção de cãibras, também apresentando redução em danos causados por radicais livres, além de diminuir o risco de doenças cardíacas, ajudando a prevenir doenças crônicas, alguns tipos de câncer e combater infecções. Além de ser rica em potássio, a farinha reduz o risco de desenvolvimento de pedras nos rins e previne infartos. A FCB é repleta de carotenos, principalmente a luteína, que é um poderoso antioxidante e que ajuda a manter a saúde dos olhos, uma vez que é capaz também de proteger contra a degeneração macular induzida, tanto pelo envelhecimento quanto pelos danos da luz ou desenvolvimento de alterações visuais. Por possuir muito cálcio e fósforo, o consumo da farinha ajuda a fortalecer os dentes, diminuindo o risco de fraturas ou de desenvolver doenças como osteoporose e osteopenia. Contudo, em nosso produto final, não somente a farinha de casca de banana se apresenta como ingrediente funcional, mas ainda há o chocolate amargo. Este pode aumentar a esperança de vida, pois chocolates que possuem a maior porcentagem de cacau, como o chocolate meio amargo e o amargo, demonstram efeitos positivos na saúde cardiovascular, quando consumidos de 6 a 100 gramas por dia. Além disso, o chocolate protege o cérebro e, por possuir flavonoides, pode baixar o colesterol ruim, LDL e a pressão arterial. Consequentemente, também contribui para diminuir as chances de derrames, melhoram a pele e protegem o cérebro. O alimento também possui boas quantidades de magnésio, importante para o bom funcionamento dos nervos e músculos, e ajuda a evitar a formação de pedras nos rins e na vesícula. Portanto, como ambos os ingredientes funcionais são fontes de triptofano, que é o precursor da serotonina, hormônio responsável pelo prazer, essa combinação é certeira para proporcionar a sensação de bem-estar. Ficou curioso? Quer saber como fazer esse ingrediente funcional? Então vamos agora para a produção da farinha. Para de fato adquirirmos a farinha, é preciso passar por alguns processos. Vamos descobrir quais são? O reaproveitamento de resíduos é uma técnica biotecnológica que objetiva evitar o desperdício gerado por indústrias e residências. E é nisso que esse trabalho é moldado, trazendo benefícios ao meio ambiente, saúde e economia a partir da casca de banana. A farinha não é nada mais nada menos do que um pó rico em amido, resultado de 3 importantes processos. Como a casca da banana é um resíduo cujo papel previamente era proteger a polpa, é preciso que esta passe por uma técnica de higienização. Basta lavá-las em água corrente e depois sanitizá-las. Visando diminuir a quantidade de água, assim como a perecibilidade de alimentos, a técnica de secagem erradica a quantidade disponível de água para reações microbiológicas, químicas e bioquímicas, oferecendo mais durabilidade ao produto. Por último, a técnica de redução, e esta consiste em diminuir pedaços sólidos com o intuito de controlar a textura e propriedade de alimentos, o que ajuda na mistura ou transferência de calor.
para a produção da farinha de casca de banana, nós precisaremos dos seguintes materiais e equipamentos: 1 litro de hipoclorito de sódio para cobrir as bananas, um refratário de vidro ou plástico, papel toalha, uma faca tipo paring, uma colher de sopa de aço, uma colher de chá de aço, um freezer, potes de plástico com tampa, um recipiente de vidro com tampa 1 litro, 2 bandejas de aço inoxidável 32 por 24 centímetros, uma estufa com circulação de ar ou forno, um moinho de facas ou liquidificador de bancada ou um mixer processador de alimentos, uma peneira convencional com o tamanho de sua preferência, uma tábua de carne e uma luva térmica ou um pano de prato. O principal ingrediente são as cascas de 10 bananas. Para dar início ao processo de produção da farinha de casca de banana, as bananas devem ser lavadas com água potável fria e sanitizadas por imersão em hipoclorito de sódio por 15 minutos. Após o tempo, retire as bananas e as seque com papel toalha. Descasque. Caso seja necessário guardar as cascas para realizar mais tarde, basta guardá-las em potes de plástico anteriormente sanitizados e armazená-las no congelador. As cascas deverão ser cortadas na horizontal, com altura de 4 cm, sobre uma tábua de carne. Após cortá-las, posicione-as na bandeja de aço inoxidável, com cuidado para não sobrepô-las. A secagem deve ocorrer preferencialmente em uma estufa, mas pode-se utilizar o forno. Na estufa, deverá ser secada a 60 graus por 3 horas. No forno, deve-se deixar as cascas por cerca de 90 minutos a 210 graus. Esses minutos devem ser divididos em 3 etapas. Para os primeiros 45 minutos, é ideal colocar uma colher de chá entre a porta e o forno, para que a água evaporada possa sair. Retire a bandeja do forno com o auxílio de uma luva térmica ou um pano de prato e vire as cascas. Coloque a bandeja novamente ao forno e para os próximos 35 minutos, mantenha a porta fechada. Retire-as do forno novamente com a luva térmica ou um pano de prato e aguarde até que as tiras esfriem. Com a ajuda de uma colher de sopa de aço, passe as cascas para o moinho de facas ou liquidificador e bata por cerca de 50 segundos. Devolva as cascas batidas para a bandeja e volte ao forno com a porta fechada para mais 10 minutos. Retire do forno e bata novamente até virar uma farinha. Visto que os grânulos não se equalizam ao de uma farinha comum, volte-os ao forno por mais 10 minutos e repita o processo de moagem. Refaça esse passo quantas vezes necessário até chegar no ponto de farinha. Passe essa farinha na peneira convencional com a ajuda da colher de sopa de aço para a padronização da granulometria. E seu produto está pronto. Armazene-o em recipiente de vidro e consuma em até 20 dias. Bom, agora que já temos a farinha da casca da banana, vamos para o preparo do nosso delicioso brownie. Primeiramente, irei falar dos equipamentos que estaremos utilizando. Vamos usar uma balança semi-analítica ou digital de pressão, uma forma retangular de vidro ou metálica de 15 por 25 cm, uma tigela com capacidade de 3 litros, uma tigela com capacidade de 1 litro, um fouet ou uma colher de pau, uma colher de sopa, uma luva térmica ou um pano de prato, um micro-ondas e o forno. Os ingredientes que estaremos usando nessa receita são 50 gramas de farinha de casca de banana, 150 gramas de farinha de trigo, 4 ovos, 200 gramas de açúcar, 80 gramas de manteiga, 160 gramas de chocolate 60% cacau, 80 gramas de chocolate em pó e uma pitadinha de sal. Certo, agora que já temos tudo o que precisamos, vamos para a parte mais importante da nossa receita, o modo de preparo. Primeiramente, vamos deixar o forno pré-aquecendo por 20 minutos a 180 graus Celsius. Agora sim, hora de botar a mão na massa. Na tigela de capacidade de 3 litros, vamos quebrar os 4 ovos e colocar o açúcar, misturar com o fouet ou a colher de pau até se tornar homogêneo. Depois, reservamos. Pegamos a tigela com capacidade de 1 litro e adicionamos o chocolate 60% cacau, cortado em pequenos pedaços. Acrescentamos a manteiga junto ao chocolate e levamos ao micro-ondas por 30 segundos. Retiramos a mistura do micro-ondas
e misturamos levemente com a colher de pau. Levamos novamente ao micro-ondas por mais 30 segundos e repetimos o processo até o chocolate derreter completamente. Depois que o chocolate estiver totalmente derretido, vamos pegar aquela mistura de ovos e misturar tudo e mexer até que fique totalmente uniforme. Acrescentamos a essa mistura o chocolate em pó e uma pitada de sal. Depois de mexer mais um pouco, vamos adicionar a farinha da casca de banana e a farinha de trigo, misturando a massa até que fique bem homogênea. Agora nossa massa está pronta. Vamos reservá-la enquanto untamos a nossa forma. Depois de untada, vamos despejar toda a nossa massa e colocá-la no forno a 180 graus Celsius por 45 minutos ou 1 hora. Tome muito cuidado nessa parte para não deixar queimar. Com a ajuda de luvas térmicas, vamos retirar a forma e cortar o brownie em quadrados para deliciarmos com essa maravilha. Então, o Braunana é um produto com um alto potencial de relevância na sociedade, visto que é uma alternativa mais saudável que o brownie original. O doce também é mais acessível e econômico, considerando que seus ingredientes evitam desperdício tanto no meio de produção industrial quanto numa cozinha caseira. Vale lembrar também que o doce é funcional devido às propriedades presentes na casca de banana e no chocolate amargo que o compõe. Já sobre o sabor, o Braunana ressalta bastante o gostinho brasileiro de uma maneira deliciosa. Afinal, o produto valoriza a produção e o mercado nacional. Por fim, então, não se preocupem com a coloração não usual da farinha, pois ela não altera o produto e, na medida certa, que é de 50 gramas, o doce fica muito mais gostoso. E agora é o momento mais esperado: as avaliações e considerações sobre o doce produzido. Eu gostei muito do brownie. Senti um gostinho diferente que me lembrou uma rapadura, mas era amarguinho gostoso da farinha da casca de banana. E com o doce do chocolate ficou sensacional. Enfim, um brownie único e muito gostoso. Ajudar na produção do brownie foi uma experiência muito interessante, pois não sabia que existia farinha de casca de banana, e o resultado foi gratificante, além de muito saboroso. Me surpreendi com o sabor do brownie feito pelo grupo, e não sou muito adepta desse tipo de farinha, tanto que aqui em casa só usamos a farinha branca, então confesso que achei que não fosse gostar. Porém, o resultado me surpreendeu, pois o sabor estava delicioso. Se eu não soubesse, diria que era um brownie normal. Todos em casa se deliciaram com a receita e o grupo está de parabéns, pois tiveram muito trabalho durante todo o processo, mas valeu a pena. Amei o brownie. O sabor ficou bem equilibrado com o amargo da banana e o doce do chocolate. Sério, brownie com farinha de casca de banana? Aí você come. Aí que acontece? Você descobre uma explosão de sabor. É delicioso.